Queridos amigos em Cristo, neste vídeo quero compartilhar uma inspiradora história sobre a vida de um adolescente italiano apaixonado pela informática e profundamente religioso. Carlo Acutis ficou conhecido como o padroeiro da internet. Seus pais são de Milão, mas enquanto sua família estava por um curto período trabalhando em Londres, ele nasceu em 3 de maio de 1991, retornando para a Itália 4 meses depois, em setembro de 91. Sua mãe, Antônia Acutis, conta que desde muito pequeno, quando passava perto de uma igreja, ele dizia: "Mãe, vamos entrar para cumprimentar Jesus e fazer uma oração?" E também muito cedo pediu para fazer a primeira comunhão, tendo-a realizado em 16 de junho de 1998, com apenas 7 anos, no mosteiro de Bernaga, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Milão. Depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração no sacrário diante do Santíssimo. Ele era um apaixonado por Jesus Eucarístico e definiu para sua vida o seguinte objetivo: estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. Quanto à confissão, ele dizia: a alma, para se elevar ao céu, necessita se livrar desses pequenos pesos que são os pecados veniais. Teve sua educação escolar em Milão e seus estudos do ensino médio estavam sob os cuidados dos jesuítas no Instituto Leão XIII. Certa vez ouviu do Papa Bento XVI um pedido aos jovens para serem presença de Deus na internet. Carlo Acutis gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para os garotos de sua idade. Ele também gostava de ler livros de engenharia da computação. Portanto, com o domínio das ferramentas digitais, era sabedor que estes meios podiam ser usados para transmitir o Evangelho, semeando a boa nova da salvação. Carlos Acutis conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação dos tesouros da Eucaristia, desejoso que mais pessoas conhecessem os mistérios eucarísticos acontecidos, e com a ajuda dos seus pais. Durante o período de 3 anos, ele construiu uma exposição sobre os milagres eucarísticos e as aparições marianas aprovadas ao redor do mundo, que percorreu diversas dioceses italianas e alcançou o mundo. Carlos se dedicou a realizar na internet a comunicação de boas notícias. Ele usava grupos de comunicação para postar textos, frases e ensinamentos sobre o amor de Cristo, o valor da oração e, em especial, para testemunhar o valor da Sagrada Eucaristia, fato que lhe rendeu o título de padroeiro da internet. Ele também gostava de ler a história da vida dos santos e se dedicava à leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Ainda segundo a sua mãe, Carlo era um jovem igual aos demais jovens de sua geração, pois gostava de futebol, andar de bicicleta, informática, de desenhos animados e de jogar games com os amigos. Amava viajar. Visitava Assis mais do que outros lugares. Mas também era um jovem preocupado com aqueles amigos cujos pais estavam se divorciando, convidando-o para sua casa para poder apoiá-los. Ele defendeu os direitos das pessoas com deficiência e defendeu os colegas deficientes na escola quando os zombadores os importunavam. Ele tinha uma grande comunicação com distintas pessoas, sobretudo os excluídos de nossa sociedade, sem nenhuma distinção de raça ou de religião. Mas Carlo Acutis era sobretudo um jovem apaixonado por Cristo, pela Virgem Maria e pela Igreja. No início de outubro de 2006, com apenas 15 anos, Carlo adoeceu. Parecia ser uma gripe normal, confundida inicialmente com uma inofensiva cachumba. Mas os exames revelaram uma grave doença. Foi diagnosticado com leucemia. O mal acabou se alastrando rapidamente e, pior, infelizmente, não havia possibilidade de recuperação. Passaram cerca de 10 dias entre o diagnóstico da doença até a sua morte.
Ele foi internado no Hospital São Gerardo de Monza e, ao entrar, antevendo a sua morte, ele disse aos seus pais: "Daqui eu não saio." Naqueles breves dias de internação, as dores e os sofrimentos chegaram a ele, vendo naquela dificuldade a cruz que Cristo lhe apresentou pela salvação dos pecadores. No hospital, ele pediu a unção dos enfermos, falecendo às 6h45 de 12 de outubro de 2006, com apenas 15 anos, no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No dia do seu funeral, a igreja e o cemitério estavam repletos de pessoas que conheceram o jovem milanês que, nas pequenas coisas, em uma vida curta, testemunhou sinais fecundos de santidade. Algumas frases. Nunca desperdicei nenhum minuto fazendo algo que não agrade a Deus. E aos seus familiares e amigos costumava dizer: a única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. Os pedidos para a sua beatificação começaram não muito tempo depois da sua morte, sendo aberto em 2013. Carlo Acutis foi declarado venerável no ano de 2018 e em 6 de abril de 2019 seus restos mortais foram levados para o Santuário Santa Maria Maior, na Capela do Despojamento, no centro da cidade de Assis, que foi um pedido seu de ficar em Assis. Antes da beatificação de Carlo Acutis, em outubro de 2020, seu túmulo foi aberto para a veneração pública. Os visitantes puderam ver os restos mortais do jovem santo, vestido com jeans e tênis. Entretanto, após a cerimônia de beatificação, o túmulo foi fechado, em parte por causa da confusão em torno do estado do corpo de Carlo Acutis. Quando o corpo foi exumado durante as investigações para a beatificação, houve relatos iniciais de que ele estava incorrupto. O padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário, onde se encontra o túmulo de Carlo Acutis, disse que seu corpo foi descoberto totalmente integral, embora não intacto. O Vaticano afirma que os restos mortais de Carlos Acutis foram recompostos, mas não detalha o processo. Embora através do vidro o corpo pareça estar incorrupto, ele não está. O corpo de Carlo Acutis está coberto por uma camada de cera para dar a aparência de antes do sepultamento. Isso de fato não é incomum para a apresentação de corpos de santos. Padre Ferreira explicou a importância da forma como o corpo de Carlo Acutis é apresentado. Esta é uma grande mensagem para nós. Podemos sentir a santidade não como uma coisa distante, mas como algo muito ao alcance de todos, porque o Senhor é o Senhor de todos. Pela primeira vez na história, veremos um santo vestido de jeans e tênis. Esta é a grande mensagem para nós. Diante do testemunho da juventude, do entusiasmo e da fé de Carlo Acutis, nós podemos afirmar, utilizando as palavras de Dom Ennio Apicite, responsável pelo escritório para as causas dos santos da Arquidiocese de Milão. Sua fama de santidade difundiu-se por todo o mundo, de forma misteriosa, como se alguém quisesse dá-lo a conhecer. Ao redor de sua vida aconteceu algo grande, frente ao qual me ajoelho. Depois de sua morte, o padre Marcelo Tenório, da paróquia de São Sebastião, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida, sempre com a exposição de uma roupa contendo o sangue de Carlo. Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta. Em depoimento, o padre Marcelo conta que a criança estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois. Após todos os procedimentos pertinentes, o Vaticano reconheceu o milagre realizado por Carlo Acutis. A cerimônia de beatificação aconteceu no dia 10 de outubro de 2020, na cidade de Assis. O Papa Francisco comentou: contemplando o ardor eucarístico de Carlo Acutis, nós podemos afirmar:
Através da santidade dos jovens, a Igreja pode renovar seu ardor espiritual e o seu vigor apostólico. Na manhã do dia 23 de maio de 2024, o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o cardeal Marcelo Semeraro, se reuniu em audiência com o Papa Francisco. Após ser comprovada a cura de uma moça de 21 anos na Costa Rica, chamada Valéria Valverde, que estava perto da morte após ferir gravemente a cabeça. Após o reconhecimento do segundo milagre que elevará oficialmente Carlo Acutis como santo da Igreja Católica, somente faltando a data para a cerimônia da canonização. Com esta canonização, temos um exemplo de que jovens têm um caminho longo a ser percorrido, disseminando a palavra de Cristo. São Carlos Acutis, olhai pelos jovens e rogai por nós. Obrigado por estar neste canal. Curta, se inscreva e compartilhe com quem quer conhecer mais sobre a religião católica. Que Deus proteja e ilumine.